Salve, salve, netlusitanos ligados aqui no canal do Netluz. Eu sou Lucas Ventura, jornalista e torcedor da Portuguesa, e está no ar mais um 5 mais da Lusa. Hoje, os 5 maiores artilheiros da história da Portuguesa. Roda a vinheta. É isso, como eu disse antes da vinheta, hoje os 5 maiores artilheiros da história da Portuguesa. Vamos falar um pouquinho da história rica da nossa Associação Portuguesa de Desportos, mas antes, claro, deixe o seu like se você está gostando dos vídeos do Netlusa. Temos muito conteúdo, giro de notícias, papo de Lusa, Netlusa Debate, esse que é o 5 mais da Lusa, Boletim Netlusa, temos as transmissões de jogos com o Gomão Ribeiro, então temos muito conteúdo, então deixa o like e se inscreva para receber tudo no seu celular. O 5º maior artilheiro da história da Portuguesa é o Silvio, com 116 gols. Ele defendeu a Portuguesa de 1957 a 1963, saiu, depois retornou em 66 e ficou até 67. Ele foi um dos grandes nomes da história da Portuguesa nos anos 50 e 60. Atacante goleador e habilidoso, como eu disse, fez 116 gols com a camisa da Lusa, muitos deles ao lado do Servilho, né? Dupla de ataque da Lusa. Em 68 ele saiu da Portuguesa, foi jogar no Corinthians e depois ainda atuou pelo Atlético Mineiro e pelo Milionários da Colômbia. Companheiro de Silvio, o nosso 4º maior artilheiro da história da Portuguesa é o Servilho, com 128 gols. Ele atuou na Portuguesa de 57 a 63. Servilho era filho do Servilho de Jesus, o bailarino, atacante que fez história no Corinthians, mas ao contrário do pai, o nosso Servilho veio tentar a sorte na Portuguesa e foi muito bem, viu? Ele chegou em 56, vindo pelo técnico das categorias de base do clube, o ex-jogador Noronha. Antes de brilhar na Portuguesa, o Servilho, filho, óbvio, que atuou na Portuguesa, chegou a ser emprestado para a Associação Desportiva Araraquara, o clube que não existe mais, que já foi extinto, para ganhar experiência. Ele retornou em 58, aí a partir daí, rapaz, só sucesso. Em 59, foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 34 gols, ficando atrás somente de quem, pessoal? Ficando atrás do Pelé, claro, o Pelé que marcou 44 gols. O Servilho era um atacante de extrema classe, quem acompanhou a Portuguesa naquela época fala isso. Na Luz ele ainda foi vice-campeão paulista em 1960 e também chegou a jogar pela seleção brasileira, disputou 2 partidas da Copa Roca contra a Argentina e ainda marcou o gol da vitória da seleção brasileira no segundo jogo na prorrogação. O Servilho ficou na Lusa, pessoal, até fevereiro de 63, quando aí ele foi negociado com o Palmeiras. Morreu, infelizmente, em 7 de junho de 2005 em São Paulo por conta de um infarto fulminante. O 3º maior artilheiro da história da nossa Portuguesa foi o Nininho. Nininho, que jogou na Lusa de 45 a 54 e fez 132 gols. Antônio Francisco, conhecido como Nininho, fez parte da histórica linha de ataque da Lusa formada por Renato, Julinho, Nininho, Pinga e Simão. Que ataque, hein, torcedor? O ataque, grande destaque da Portuguesa nos anos 50. Aliás, não só da Portuguesa, grande destaque do futebol brasileiro nos anos 50. Ele marcou, como eu disse, 132 gols com a camisa da Lusa. E ainda pela seleção brasileira ele venceu a Copa América de 1949, marcando 3 gols com a camisa amarelinha. Ele começou a carreira no Campinas e quando deixou a Portuguesa em 54, 55, ele passou ainda por Ponte Preta e Catanduva. Na segunda posição aqui é o nosso vice-artilheiro da história da Portuguesa, dito por muitos como o maior craque que já vestiu a camisa da Lusa, Enéas, o grande Enéas, que defendeu a Portuguesa de 71 a 81 e marcou 167 gols. Enéas de Camargo foi um gênio da Lusa nos anos 60. Foi ele o grande responsável pelo título paulista de 73, dividido com o Santos. Muitas vezes ele foi acusado de dormir, né? O pessoal das antigas fala que ele parecia que dormia em campo, né? O Basílio, o Badeco, até já falaram isso. Inclusive você pode clicar no card aqui em cima e assistir uma dessas lives. Mas ele na realidade era um craque, viu, pessoal? Foi sem dúvida um dos grandes nomes, um dos grandes atacantes que passaram pela história grandiosa da nossa Lusa. Ele ainda jogou pelo Bolonha da Itália e pelo Palmeiras, mas sem o mesmo brilho da nossa Lusa. Ele atuou pelas seleções juvenis do Brasil e pela Olímpica antes de chegar na seleção principal. Infelizmente morreu jovem, morreu aos 34 anos em um acidente de carro, após bater na traseira de um caminhão na Avenida Cruzeiro do Sul, ali pertinho do estádio do Canindé, em cima da Marginal Tietê.
Ele passou 127 dias internado em tratamento no hospital, mas as lesões eram muitas. Ele tinha muitas lesões no corpo e infelizmente o Enéas, nosso grande ídolo, nosso grande craque, acabou falecendo muito jovem. E na primeira posição, o nosso maior artilheiro, o maior artilheiro da história da Portuguesa é o Pinga 1. Eu vou explicar já já por quê. O Pinga primeiro com 202 gols. Ele jogou na Portuguesa de 44 a 53. Ele foi mais um integrante daquela equipe comandada pelo técnico Oswaldo Brandão no início dos anos 50. O nome dele é José Lázaro Robles. Ele conquistou o Rio São Paulo de 52, no qual ele foi artilheiro, né? Encantou todo mundo naquela competição, principalmente a torcida da Portuguesa, com diversos dribles desconcertantes e gols incríveis com o pé esquerdo. Como ele jogava com o irmão Arnaldo, que também era conhecido como Pinga, o José Lázaro, nosso artilheiro, o maior artilheiro da história da Portuguesa, acabou virando o Pinga primeiro, o Pinga 1, e o seu irmão, o Pinga 2, o Pinga segundo. Ele perdeu a chance de ser bicampeão da Copa do Torneio Rio São Paulo ao se transferir para o Vasco. Ele foi jogar no Vasco e acabou não ficando na Portuguesa e não foi bicampeão do Rio São Paulo. Ele tinha grande habilidade, tanto como ponta de lança, né? Antigamente era ponta de lança o atacante, como ponta esquerda, que hoje o pessoal ainda utiliza bastante. Pinga foi o artilheiro do Campeonato Paulista de 1950 e, repito, marcou 202 gols com a camisa da Lusa. Ele ainda atuou na Copa do Mundo de 54 pela seleção brasileira na Suíça. É isso aí, pessoal. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Hoje não trouxe uma lista minha, mas sim uma lista que o Guilherme Tassoni, que é um dos nossos membros, já havia pedido para falar sobre a história da Portuguesa, então trago aqui os 5 maiores artilheiros da história da nossa Lusa. Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o like, clica aí no like, no joinha, isso ajuda bastante o canal, e se inscreva para ajudar o Netluz a crescer cada vez mais. Lembrando que você pode ser como os nossos amigos aqui ao lado, os nossos membros, e receber benefícios exclusivos. Como eu disse, o Guilherme Tassoni é um dos nossos membros e sugere pautas. Nossos membros sugerem pautas nos nossos grupos, nas nossas redes sociais. Então você pode virar um membro do Netlusa, colaborar com o canal e receber diversos benefícios. Eu sou Lucas Ventura, fico por aqui, volto a qualquer momento com um giro de notícias. Valeu, pessoal, forte abraço!